E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de revisão para o Enem Vestibular de História da Arte. E hoje a gente vai falar da pré-história, né? Da arte na pré-história e Américas, tá? Essa aula... Ixi, passou um carro ali. Pronto. Essa aula a gente também ia falar da arte da África e Brasil separado, só que ia ficar uma aula muito comprida, muito cansativa. Então, eu vou fazer uma força-tarefa para terça-feira, né? No mais tardar até quarta, a gente lança essa de África e Brasil, com os exercícios de América também, e aí na quinta a gente já entra em arte greco-romana, tá bom? E aí a gente vai dar início até o dia do Enem, fechar até arte contemporânea. Para quem não assistiu, semana passada saiu a primeira aula, que foi os conceitos sociais da arte, né? Como que é mais cobrado no Enem, a gente fez questão e agora a gente vai realmente começar, de fato, o conteúdo. Cadê a minha caneta? Né, Maria? Achei. Achei a canetinha aqui. Então, vamos começar. Eu vou fechar aqui. Né? Então, hoje nós vamos ver pré-história e Américas. Tá bom. Então, o início, a gente começa aí, né? Como que a gente olha um quadro, né? Como que a gente começa a analisar uma obra de arte. É claro que com o passar do tempo, que a gente vai aprendendo a entender sobre a arte, como que a gente identifica uma obra de arte, sabe diferenciar as coisas, alguns elementos, alguns movimentos artísticos, o nosso olhar ele vai melhorando a partir do momento que a gente vai tendo um pouco mais de conhecimento, vai se familiarizando mais com a semiótica, com as cores, com o jeito de cada artista, mas isso é um processo gradual, né? E até eu coloquei aqui um texto, né, de uma autora que eu gosto muito, que é a Carol Strickland, que ela fala que observar e apreciar a arte é uma tarefa gradual e infinita, porque a gente nunca para de interpretar uma obra de arte. Então, você vê um quadro hoje, amanhã você já tem um outro ponto de vista, e isso vai se complementando, porque é algo muito subjetivo, né, muitas vezes. E eu coloquei alguns elementos que a gente deve saber, né, ao analisar uma pintura, um quadro. Principalmente, é importante aí para o Enem ler as técnicas do artista, porque quando você consegue entender as técnicas que um artista utiliza, a gente consegue saber em qual movimento artístico aquela obra está, e do movimento artístico a gente consegue entender o conteúdo histórico e aí entender o que está, a mensagem que está por trás daquela obra, né? Então, faz com que entremos por inteiro nos sentimentos despertados e na mensagem que o artista quer passar, né, com aquela obra. Então, os elementos que a gente vai analisar é a composição. Eu coloquei um quadro aqui para a gente ver todos esses elementos, né? O movimento, né? Como que se dá o movimento nessa pintura? A unidade de equilíbrio, né? Como que essa pintura ela é equilibrada dentro dessa tela, né? Dentro da fotografia a gente utiliza muito isso, que é um enquadramento. Como que a gente faz o enquadramento para aquela foto ficar equilibrada, aonde eu quero que o olhar do espectador ele seja encaminhado. Então tem toda uma questão de movimento, né, que está aqui, unidade de equilíbrio estão muito ligados. Questão da cor e do contraste, né, onde é que eu peso mais, que eu peso mesmo, que está relacionado com o equilíbrio que eu quero colocar naquela tela, e a questão do clima, e, né, que nada mais é que a ambientação que a gente quer pôr ali, que o clima ele também fala muito, né, nas pinturas. Então, eu coloquei aqui, esqueci de pôr o nome dessa tela, né, que é a Balsa da Medusa, do Jericó, é um
um artista do romantismo francês. A gente vai estudar o romantismo, né, até o Enem. Né, o romantismo é aquele movimento lá do século XIX, onde a emoção sobressai a razão, em que você baseia um quadro, né, nas emoções que aquele fato histórico aconteceu. A gente tem um exemplo do romantismo Delacroix, com aquele quadro da Revolução Francesa. Né, o Géricault, ele, se não me engano, ele foi aluno do Delacroix. E esse quadro, ele pesquisou muito para fazer essa pintura. Foi um acontecimento político na época, um naufrágio que aconteceu, né? E aí muitas pessoas morreram numa balsa, que o comandante e a tripulação eles correram para os botes salva-vidas e 149 pessoas dividiram uma balsa. E dessas 149 pessoas que ficaram à deriva durante 15 dias no mar, apenas 15 sobreviveram. Então, isso chocou muito, ele estudou, ele pesquisou esse acontecimento e ele fez essa obra. Então, vamos pegar aqui os elementos. O primeiro que a gente vai analisar é a composição. Então, como que foi composta essa pintura? Quando a gente vai muitas vezes trabalhar com imagem, tá? Isso eu estou falando porque eu já trabalho com fotografia, 3D, render. Sempre quando a gente vai fazer uma composição de imagem, né, no cinema a gente utiliza muito isso, a gente coloca uma imagem em preto e branco. Tá? Por que em PB? Porque quando ela está em preto e branco, a gente consegue analisar melhor os pesos de luz e sombra, né? Porque está tudo numa mesma escala cromática. Então, eu deixei a cor original aqui no cantinho e a gente vai analisar ela em preto e branco. Então, em termos de composição, eu tenho aqui, no primeiro plano, uma composição triangular, quase uma pirâmidezinha aqui, tá vendo? Eu tenho um outro triângulo aqui. Também, uma pirâmide, né? Então, eu tenho uma composição distribuída em triângulos, né? Em pirâmides, essa composição, e a gente consegue ver aqui, essa parte mais clara, né, tanto na base dessas duas pirâmides, né, na base e aqui em cima, a gente vai ver ali nas cores, né, como que esse peso de sombra mais escuro tá aqui. Então, então essa é a questão da composição, como que ele compôs duas formas geométricas e que eu vou trabalhar com as figuras que compõem essa tela, né, com os jogos de luz e sombra. E aí eu tenho a questão do movimento. Como que eu trabalho o movimento? O movimento é aquela coisa como que os elementos estão se movimentando e crescendo, de onde que eles estão se formando, tomando peso no sentido de densidade, né? Então, eu tenho isso se movimentando, né? Essa volumetria se movimentando de baixo para cima. Eu tenho que toda, né, o peso, a densidade, isso está pesado aqui embaixo. Então é dramático, eu tenho todo o drama, embora, olha só, ele foi muito genial. Embora eu tenha todo esse drama com essas pessoas se contorcendo aqui na base desse quadro, eu tenho aqui em cima, aqui em cima menos pessoas, menos elementos, mas eu tenho uma parte mais escura aqui. Então, vê como que a gente vai entrar na questão da unidade de equilíbrio. Olha como que está equilibrado. Eu tenho uma densidade de elementos aqui embaixo, ambos, né, em formas triangulares, mas ainda assim, aqui tem a luz, toda essa parte aqui está iluminada. Olha de onde que eu tenho a luz chegando nessa tela, A luz aqui embaixo, ela tá vindo dessa perspectiva e aqui em cima eu equilibro com a sombra, tá vendo? Então, isso tá equilibrado. Isso é a noção, a composição, né, dentro do equilíbrio.
E eu ainda tenho, para não ficar muito pesado de um lado e do outro, eu ainda tenho esse grande triângulo. Agora eu vou fazer 2 triângulos. Eu sei que tá confuso, mas é assim que a gente analisa obra de arte, tá, gente? Ó, eu ainda tenho um triângulo se sobrepondo ao outro, né? Então, é como se eu estivesse equilibrando os 2 lados de uma balança, tá? Então, eu tenho essa pintura muito bem equilibrada, tanto em cima quanto embaixo, quanto dos 2 lados. Questão da luz e da sombra e do equilíbrio. Ó, e aí eu já acabei falando, ó, de cor e contraste, né? Do claro e do escuro, que eu tenho essa parte de luz aqui embaixo, ó. Por mais que ela esteja pesada em elementos aqui, eu tenho a sombra aqui em cima, né? Então, se a gente olhar aqui na obra original, olha como que, por mais que eu tenha uma tragédia acontecendo aqui, eu tenho aqui atrás, ó, como se fosse uma salvação, sabe? Então, eu tenho uma tempestade vindo, acontecendo, pessoas morrendo aqui, se afogando, e lá atrás é como se eu tivesse uma luz, uma salvação. Então, aqui atrás eu tenho a luz, um peso leve, sendo que na frente eu tenho muito drama, muita emoção, né? O romantismo, ele é isso, ele é denso, ele é pesado, ele é dramático. Então, eu tenho esse contraste muito bem informado, embora seja equilibrado, muito bem composto nessa pintura. Opa! E aí eu tenho o clima e a ambientação, que é extremamente importante nessa cena, porque se eu quero criar uma ambientação dramática, né, que mostra um acidente, um naufrágio, pessoas, né, que foram ali resgatadas, imigrantes, eles estão morrendo, enquanto as outras privilegiadas foram salvas. Como que eu vou criar essa ambientação? Isso é algo dramático, né? Então, eu coloco como se fosse um céu de tempestade. Eu tenho uma vela aqui, ó, ela tá toda estirada, ou seja, eu tenho vento batendo, eu tenho um mar agitado, mas lá atrás eu tenho a salvação. Então, eu tenho sempre essa ambientação muito bem trabalhada, com as cores, com o jogo de luz e sombra, né? Então, lembre-se do que eu falei na revisão passada, que quando a gente considera alguma coisa como arte, né, principalmente uma pintura, a gente tem todas aquelas técnicas acadêmicas que são específicas, né, de uma escola para que seja aplicada e estudada para que um quadro assim, então, seja considerada como uma obra de arte, tá? Mas isso vai mudando ao longo do tempo, porque a gente vai tendo os movimentos antiacadêmicos e aí a coisa vai evoluindo. Então, ó, a gente tem aí o surgimento da arte, né? A pré-história. Né? Como é que isso foi se dando ao longo do tempo? A gente tem que a arte, né, nasceu há cerca de 25 mil anos, quando o aumento da inteligência do ser humano, né, o Cro-Magnon na época, trouxe a imaginação, o fator imaginação, a capacidade do ser humano de criar imagem, pode ser esculpida ou pintada para quê? Para suprir a necessidade de se comunicar. Então, a arte ela é considerada uma forma de comunicação. Por quê? Porque até mesmo por sobrevivência, se comunicar é importante, né? É o famoso ditado, quem tem boca vai a Roma. E aí tem as variações e tal, mas se você se comunica, se você consegue se expressar, você consegue passar uma mensagem, então fica mais fácil de você sobreviver, né? De entender o contexto à sua volta. Então, a gente tem que a arte ela nasceu a partir do momento que o ser humano viu a necessidade de registrar o entorno, né, que estava em volta dele, que estava em volta do grupo social que ele estava inserido, e aí começa essa questão importante de cravar, né, seja na pedra, com imagens, como que era esse entorno, né? Vamos colocar aqui
o nosso entorno, os animais que a gente precisa caçar, como que eu vou me organizar? Então, por uma questão também de sobrevivência. E a arquitetura, ela é considerada aí, né, uma das formas de arte do mundo. Ela nasceu da criação com a construção de templos para rituais, né? Embora a gente tenha, né, no estudo lá nas faculdades de arquitetura, que o conceito de moradia ele já era vislumbrado por meio da procura de abrigo para proteção, mesmo que o ser humano ele ainda era nômade, né? Então, assim, a caverna ela já era vista como uma moradia, ainda que primitiva, né? Mas esse conceito de morar, de se proteger, ele já existia, né? Nessa procura por cavernas, por lugar ali para se proteger. E aqui eu coloquei como exemplo, né? O busto da Nefertiti, que a gente tem que a arte egípcia é uma das mais antigas, né? Muito bem executadas, muito rica, né? Material calcário e estuque, né? O estuque ele é uma mistura de argamassa de gesso, água e cal, né? E a data, ó, 1345 a.C., né? Ela está exposta atualmente no Museu de Berlim, lá na Alemanha, no Neues Museu, lá em Berlim, na Alemanha, e a gente vai ter aula de arte egípcia. E aí a gente tem 3 formas de arte, né? Nós temos a pintura, a escultura e a arquitetura. A música ela vai entrar, né, à parte, porque quando a gente vai estudar assim, como que eu vou explicar? Arte, a gente vai analisar as tribos antigas, né, os povos, as sociedades antigas, a gente consegue achar artefato, até mesmo instrumentos, muita coisa, mas a gente não se consegue guardar barulho até então. Então, a gente vai estudar nessas 3 formas de arte aqui, a pintura, escultura e a arquitetura. Né? Os valores da cultura, ambições e conquistas das civilizações. Então, nós temos que essas 3 formas de arte, elas representam os valores da cultura, ambições e conquistas das civilizações, porque nós temos que, por meio da arte, da pintura, da escultura, da arquitetura, com os templos, com mesmo as moradias nas cidades, a gente tinha que esses 3 elementos aqui, eles eram resguardados com a criação e a expressão artística, tá? Então, ó, posto que os primeiros artistas são anônimos, muito do que se sabe sobre, né, sabe das civilizações já extintas, nos dias de hoje se deve à arte que foi deixada, desde a arte egípcia, mesopotâmica, americana, grega e romana. Então, muito do que se tem hoje, né, dos achados, das conclusões antropológicas, sociais, históricas, de tudo, a gente tem porque nós conseguimos analisar esses artefatos, essas obras, esses afrescos, tudo que a gente tem até hoje, né? O artista ele se especializou em retratar o ser humano em espaços realísticos até a Idade Média. Então, a gente vai começar a perceber que até, né, o advento da Idade Média, a gente tinha a retratação do ser humano no espaço natural. Né? Então, por mais ali que a gente tenha os seres mitológicos em esculturas, em pinturas, né, numa linguagem que compunha as cidades, as moradias, os caminhos, né, que a gente vai estudar e vai ver, eles eram retratados sempre no espaço realístico. A partir da Idade Média, a gente vai ter uma perspectiva de mundo por uma visão mais religiosa. Então, a gente vai ver que a partir da Idade Média, essa questão do cristianismo, né, vai modificar as temáticas de arte. Então, a gente vai ter o barroco, né, a gente vai ter o renascimento, todos aqueles movimentos artísticos, eles vão estar embrenhados nessa visão mais religiosa. Então, por isso que a gente vai até a Idade Média e depois da Idade Média em diante já é uma outra, né, visão da arte que a gente começa a ter. E uma coisa muitíssimo importante, né, que a gente tem que, né, deixar assim muito bem esclarecido.
entre 25 mil anos antes de Cristo e até 1400 depois de Cristo, né, e até hoje, a gente não trata a arte em termos de evolução da arte primitiva, né, como se fosse algo pior para o melhor, algo mais evoluído para o menos do menos evoluído para o mais evoluído. Não existe isso, né? A gente tem que existe várias maneiras que a imaginação humana encontrou de traduzir os sentimentos e as impressões da realidade, seja uma realidade interna ou externa, né, do artista por meio da pintura, da escultura e da arquitetura, ou seja, por meio da arte. Então não existe esse negocinho, a arte primitiva ela é pior, ela é atrasada em relação à arte renascentista, né? Não tem isso, até porque quando a gente começa a entender o modo, né, de um ser humano primitivo, né, lá da Cro-Magnon, de pensar e ele se expressar, o cérebro dele trabalhava de uma forma até mais complexa do que o homem atual para ele conseguir realizar esse tipo de coisa. Então, não existe isso de mais evoluído, menos evoluído. São formas diferentes, né, de se expressar diante a realidade dos contextos que estavam acontecendo, né? O que muda é a forma de interpretação, né, do que, vamos supor, de uma pessoa que hoje tem acesso àquela arte e a arte de uma outra época, a forma como que vai se analisar já sabendo da história, tá? Mas esse negócio de um que é mais evoluído que o outro não tem. E aí, ó, a gente vai chegar nos primeiros objetos artísticos, né, que sequer eram considerados obras de arte, né? Eles possuíam funções muito bem definidas, né? Eles eram objetos, né, de uso das comunidades, das sociedades. E os arqueólogos geralmente especulam que eles tinham um valor sobrenatural. Então, para esses povos, eles tinham um valor muitas vezes ligado a uma religião, a uma crença, né? Muitas vezes a natureza, né? Os deuses, né? Assim como no catolicismo e em outras religiões a gente tem os santos, né? Então, eles possuem, né, uma significação sobrenatural, poderes mágicos. Então a gente vai ver, né, ainda nessa aula, que os artefatos dos xamãs, eles eram muito importantes, né? Eram objetos de cura, de tratamentos e objetos artísticos, né? Com a finalidade de proteção, de garantir uma boa caça, fertilidade na agricultura, fertilidade para as mulheres e etc, né? Os objetos mais antigos que chegam até nós são as esculturas, né? Então, a gente tem muitas esculturas feitas em ossos, em pedra, marfim, né? Chifres, né? E um exemplo é a Vênus de Willendorf, né? Que ela data de 25 mil a 20 mil anos antes de Cristo, né? Que se encontra em Viena hoje no Museu de História Natural, né? Então, a gente quer essa esculturinha aqui, ela tem aí mais de 20 mil anos de história, né? Isso antes de Cristo. E aí, ó, a gente tem, né, que as pinturas mais antigas que se tem registro, elas datam de mais ou menos 15 mil anos atrás. E elas estão, ó, em cavernas, né? Elas foram descobertas na Espanha, né, nas cavernas de Altamira. E no sul da França, a gente tem as cavernas de Lascaux, né? Elas foram descobertas no século XIX e, inicialmente, os arqueólogos eles se recusaram a acreditar que essas representações tão animadas, né, pudessem ter sido feitas por pessoas da era glacial, né? Então, de princípio, eles não acreditaram que era algo tão antigo, que tinha tantos anos que aquele ser humano lá tão primitivo, ele já conseguia fazer registros
né, com pigmentos, com tinta, que eram feitas muitas vezes de ervas, de terra, uma mistura de terra, né? No entanto, apetrechos de ferro e de ossos encontrados nos arredores os levaram a concluir cada vez mais que as imagens de mamutes, bisões ou renas foram realizadas por homens e mulheres que caçavam e conheciam esses animais muito bem. Então, com os próprios fósseis e as peças arqueológicas que eram encontradas perto dessas cavernas, né, comprovaram que não, pera lá, olha, os mesmos animais que estão pintados aqui são os que têm os restos aqui fossilizados. Então, eu acho que faz sentido. Então, começou a se comprovar realmente que essas pinturas eram pinturas pré-históricas, né? E a caverna de Lascaux, na França, ela também tem uma grande importância, né, na história do cinema, né, e da animação. Porque nessa caverna aparecem animais em várias fases, né, de uma mesma ação. Então, essa coisa que a gente tem de fazer vídeo, de fazer animação, de fazer desenhos em série, a gente vai ver um pouquinho, se der tempo, de história do cinema, né? Desde lá atrás, o ser humano tem essa necessidade de tentar registrar o movimento, né? Fazendo uma mesma pintura, né? Uma mesma ação. Então, era como se eles tivessem feito os frames, né? Que é o quadro a quadro de uma ação de um mesmo ser humano caçando ou o animal correndo, esse mesmo animal correndo, né? E pela história do cinema, eles acreditam que se tinha o costume, né, desse lugar escuro, as pessoas ficarem ali admirando né, essas pinturas, né, como se fosse um ritual deles, digamos assim. E os egípcios e os romanos, eles também faziam desenhos sequenciais, ou seja, de ação, né? Não é uma pintura estática, uma pose, é uma ação. E aí, essa questão da ação, a gente faz mesmo o quadro a quadro. Tanto que, quando a gente estuda animação é um negócio que dá muito trabalho para fazer. E aí, aqui eu tenho as imagens, né, da caverna de Lascaux, na França. Eu não sei se ela está aberta à visitação ou se eles fecharam, porque estava tendo degradação das pinturas por causa das visitações, a questão das pessoas entrarem e sair, o próprio oxigênio estava tendo uma reação com as pinturas, e então eu acho que não é mais, eu não sei se está fechado para visitação ou se abriu, né? Então nós temos pinturas de 15.000 a 13.000 anos antes de Cristo. E aqui, a gente tem a caverna, eu não sei como fala, que é Drakensberg, na África do Sul. E aqui a pintura da caverna de Altamira, na Espanha, né? A arte primitiva, ela funciona com as diretrizes dos significados que ela carrega para cada povo que a criou. Assim, cada cor, cada forma, cada material tem um significado específico, né? Tem um significado muito intrínseco ao contexto da época e dos costumes, né? Como até nos dias atuais. Então, hoje, às vezes você tem obras de arte contemporânea e, vamos supor, você pode ter um artista que ele utiliza só tampinha de garrafa porque ele quer fazer um apelo para a poluição com plástico, ou ele utiliza só PET, ou ele utiliza só lixo. Então, até hoje, essa questão, né, do material, essa questão da semiótica, ela está presente, ou seja, ela sempre esteve presente, o que comprova que a arte, ela sempre é, né, uma forma de interpretação do nosso contexto histórico, né? Logo, é interessante notar, que mesmo distantes de tempo, a expressão artística ainda é inerente ao ser humano, a fim de traduzir e interpretar os fatos e acontecimentos históricos, né? Então, toda vez que a gente se expressa e a gente coloca isso numa pintura, numa escultura, numa música, num poema, num texto, isso é arte. Nós estamos nos expressando, criando, né? E aí,
a gente vai ver, isso aqui é um exemplo de arte iorubá. Ó, o domínio técnico de alguns artífices é surpreendente, quando se leva em consideração as ferramentas rudimentares que esses povos tinham em mãos. Destarte é de se maravilhar a paciência e a firmeza manual que esses artesãos primitivos adquiriram ao longo de séculos de especialização. Então, a gente vai ver, vamos supor, na arte, acho que não me engano, na arte grega, que você já tinham pessoas que iam até o Egito, estudavam certas técnicas de escultura, de pintura, voltavam para a Grécia, aprimoravam aquilo, muitas vezes com coisas que eram do dia a dia deles, até mesmo da filosofia, da mitologia, e aí ressignificavam e aproveitavam. Então, sempre a gente não pode descartar a questão desse intercâmbio de conhecimento, né? Um bom exemplo disso são as cabeças de bronze descobertas na Nigéria há poucas décadas, que datam do século XII, né, até o século XIV, e apresentam semelhança incrível. À vista disso, segundo Gombrich, que é um grande autor de história da arte, embora pareçam ter muitos séculos, não há prova alguma que os tribais tenham aprendido tais técnicas com visitantes estrangeiros. Então, muitas tribos, elas eram isoladas e elas mesmas desenvolviam suas próprias técnicas, né? Com ferramentas muito rudimentares, com os materiais que ali estavam disponíveis, e eles conseguiam fazer trabalhos espetaculares, né? O que às vezes já estava sendo produzido, vamos supor, na Europa, com todo o aparato de ferramenta que na Europa já tinha sido desenvolvido. Então, é muito bonito a gente imaginar as coisas que os seres humanos são capazes de fazer, ainda com coisas muito, né, muito rudimentares. E aí, ó, a gente começa, né, a arte das Américas. Só tomar um pouquinho de água, né? A arte pré-colombiana. O termo pré-colombiano, gente, a gente utiliza para trabalhar em toda a América, todo o continente americano, América do Norte, Central e do Sul. Porque às vezes a gente fala em pré-colombiano, a gente acha assim, só da América Central, da América Espanhola. Não é, né? Então, o termo pré-colombiano é o termo utilizado para se referir ao que fora produzido pelos povos originários das Américas Central, do Sul e do Norte antes da chegada dos costumes e influências europeias. Né? Então, a gente tem que as flechas, que datam de 10.000 anos antes de Cristo, cerâmicas de 2.000 anos de Cristo, provam o quão antiga é a cultura do Novo Mundo. Então, a América também ela pode ser chamada de Novo Mundo, porque, né, pela cultura eurocêntrica, né, ali que era, né, digamos assim, mundo antigo e não, mas aqui a gente também já tinha muita coisa sendo feita há muito tempo, né? A arte para essas pessoas tinha um papel vital, de coesão social por meio dos mitos, como maneira de se interpretar a natureza e de se entender e compreender os fenômenos e os acontecimentos. Aqui tem um S, né? Pedindo proteção com máscaras, pinturas, cachimbos. A gente vai ver as pinturas na areia nos povos navarros, né? E etc. Dessa forma, a arte, de uma forma geral, ajudava na sobrevivência dessas pessoas em meio às intempéries que enfrentavam. Então, por mais que eles tinham um conhecimento empírico da natureza, né? A gente vai ver que muitos já tinham conhecimento de astronomia e tal, ainda assim a mitologia e a arte ajudavam, né, nessa coisa da sobrevivência, de entender as estações da natureza, época de chuva. Então, né, assim como nas outras culturas, né, igual lá na Grécia a gente tinha os deuses e tal,
na América também. Então, por que a gente fala que é uma forma de sobreviver? Porque você garantiu uma coesão social de um grupo, né? Uma identidade. E se você tem uma identidade, você consegue viver em grupo. E aí fica muito mais fácil você sobreviver, às vezes, num ambiente hostil, do que se você estiver sozinho, né? Então, ó, a primeira aqui que a gente vai ver, né? A gente vai entender, né, que a arte nativa americana, né, as principais, se estende das montanhas do Peru às planícies do meio-oeste dos Estados Unidos, Alasca e os povos indígenas do Brasil. Entre os principais, né, povos artesãos, e aí a gente vai ver um por um. Lembrando que o que difere os povos indígenas do Brasil e os demais povos artesãos, né, da América. Quando a gente vai analisar isso, a gente começa a ver a análise principalmente de cerâmica, as técnicas que eram utilizadas, né? Isso não faz que um povo é menos evoluído que o outro, né? Porque tem a questão do contexto, das necessidades, né, de como eles se organizavam. Então, pela técnica da cerâmica que é empregada, né, às vezes por saber trabalhar ali o metal, a gente consegue comparar, fazer uma comparação, né, de objetos e artefatos entre uma civilização e outra. Mas isso não significa, não existe uma melhor ou pior do que a outra, tá? Todas têm a sua complexidade dentro de seus limites e, novamente, dentro dos contextos que a gente sempre tem que levar em consideração. Então, o primeiro povo que a gente vai ver vão ser os navarros, né? Os navarros eram tribos do oeste dos Estados Unidos. Gente, como é uma revisão, eu não detalhei todos eles, porque senão a gente ia ficar aqui o dia inteiro só falando disso, porque cada um tem muitas características, é muito detalhe. O que difere um outro? A gente vai ver que várias delas têm elementos que parecem. E assim, isso não cai com tanto peso no Enem, tá? Mas é importante para a gente saber da nossa própria história, né? Porque, querendo ou não, a gente é americano, a gente está na América Latina, isso daqui são os nossos antepassados. Os meus, pelo menos, né? Que eu tenho indígenas como raízes aí. E eu tenho muito orgulho disso. Então, ó, vamos lá. As tribos do sudoeste dos Estados Unidos, né? Eles eram especialistas em tapeçaria, né? Com desenhos geométricos e pinturas nas areias. Então, ó, isso aqui, né? Como que as mulheres já desenvolviam, ó, os teares, né? Isso aqui é uma tecelã. Como que eram feitos, né? Isso aqui é um cobertor, ó, de 1855 a 65. E os povos navarros, eles eram muito conhecidos por essa pintura na areia, né? Aí você me pergunta, e por que é importante? Porque, além disso refletir, né? Como que esses povos viviam, que aqui na América já tinha muitas sociedades que já viviam aqui, que já tinha uma cultura, que já tinha uma língua, que já tinha toda uma sociedade estruturada, tudo direitinho, né? Isso influenciou também, tá? Lá nos movimentos de contracultura no modernismo, né? As pinturas de areia, eu coloquei isso no final da aula, dessa aula aqui, vai influenciar lá o Pollock, né? Quando ele vai fazer as pinturas dele. Principalmente essa questão da pintura na areia, porque a pintura na areia ela é feita no chão, né? E elas eram feitas por xamãs na época e elas eram consideradas pinturas curativas. Então, até o século XIX, se não me engano, pessoas que eram fora do povo navarro não podiam chegar perto dessas pinturas na areia, tá? Isso era fechado para eles.
Então, como que essa pintura funcionava? O xamã ia, pintava, fazia a pintura, vamos supor que tinha uma pessoa que precisava de ser curada lá na tribo. Ele faz essa pintura, cada um desses desenhos aqui, ó, tem um significado, tá? Então, dependendo do que a pessoa tinha, ele sabe qual o desenho que ele pinta, qual divindade que ele evoca, que cor que ele vai utilizar. Depois que a pintura está pronta, a pessoa entra aqui no círculo, né, no meio dessa pintura, ele faz o ritual e depois que acontece o ritual, ninguém pode encostar nessa pintura. Ela é considerada uma coisa tóxica, porque segundo os navarros, toda doença, toda efemeridade, né, que todo o mal que aquela pessoa estava sentindo foi para a pintura. Então ninguém pode encostar nela. E aí o outro xamã, né, o mesmo xamã vai e tem o ritual para desfazer, né, para desmanchar essa pintura. Então, ela tem os desenhos, né, ela é sagrada, é uma pintura sagrada. E hoje em dia você já tem algumas que são amostras, pessoas podem visitar as comunidades navarros, né? Mas antigamente era fechada, ninguém podia entrar, era muito sagrado para eles. Então, esses são os povos navarros. A gente tem os povos Hopi, né, que são os povos do Arizona, e eles são muito conhecidos pelos bonecos Katina, né? E essas bonecas, elas são muito interessantes porque tem mais de 200 tipos de bonecas Katinas que já foram catalogados até hoje. Né, aqui tem um mostruário no Museu de Hard, em Phoenix, lá no Arizona. E essas bonecas, elas eram dadas para as crianças, né? Essas bonecas eram produzidas pelos adultos e elas eram dadas para as crianças, mas elas não eram brinquedo, tá? Essas bonecas, elas eram dadas para as crianças para que elas começassem a se identificar com a identidade visual daquele povo. Olha que interessante, né? Então, tinham vários elementos, né? E não só com a identidade visual, mas com a simbologia, com os signos, né? Com os símbolos, com as cores e principalmente com as divindades. Então, elas também eram dadas para as meninas quando elas iam iniciar no ritual, acho que da dança do feijão, que é a época de colheita, eu acho que é do feijão. E aí algumas meninas eram iniciadas nessas danças, elas tinham essas bonecas. Então é como se fosse um amuleto também de sorte. Tanto que elas ficavam penduradas nas casas, né, num lugar que a criança pudesse passar por ali e ver, né, e ficar vendo essa bonequinha. Então, esses povos são muito famosos, né, por essas bonecas Katinas. E eu tenho as kivas cerimoniais, né, que são subterrâneos, é um grande espaço, né, e tem câmaras subterrâneas que tem murais e elas são utilizadas às vezes para fazer rituais. Agora me fugiu a palavra. Mortuários, tá? E aqui eu tenho uma menina com roupa tradicional, com um vaso cerâmico. E aqui ó, eu tenho as formas geométricas, né, que são tradicionais desse povo. Ó, isso aqui é uma kiva cerimonial, né? Ó, isso aqui tá lá no Chaco Canyon, no Novo México, nos Estados Unidos. Então, ó, eu tenho aqui, né, a entrada, e lá dentro é tudo pintado e tal. Eu ia falar um negócio importante. Lembrei. Muitas dessas fotos, né, a gente tem na época do Velho Oeste, né? Por quê? Porque você tem a conquista do Velho Oeste nos Estados Unidos. Então, é quando começou a ter, infelizmente, o massacre desses povos originais da América. E aí você tem os registros, né, dessa época. Foi por volta de 1890, por aí. Depois eu confirmo direitinho, tá?
E aqui, ó, aí, ó, é isso mesmo, é 1914, né? Final dos anos de 1800 para início de 1900. É o Coahuilteoc, né? Que são as tribos da costa noroeste, né? Que produzia totens, máscaras, canoas e casas decoradas, obeliscos mortuários, e os totens, eles significavam status social. Né? Sabe no desenho do Pica-Pau, às vezes, que aparecem uns índios que tem uns totens de madeira? É esse povo, entendeu? Então, ó, eles já eram famosos por produzir canoas, né? Olha esse aqui, ó, esse totem de madeira, né? E são os povos que viviam na costa noroeste. Isso aqui, ó, olha essas máscaras, né? Palha. E se a gente começa a analisar, parece muito com as obras de arte ali dos povos astecas, dos maias. Você vai ver os elementos geométricos, algumas formas. Então, assim, a gente não sabe, né, da história que aconteceu antes aqui na América, mas dá muita vontade de ficar estudando isso até a gente descobrir as coisas, assim, porque parece muito. Ó, então nós temos aqui os artistas Coahuilteoc em performance de uma dança cerimonial. Ó, essa máscara, né, do Thunderbird dos índios, né, que mostra com o bico de asas abertas. Então essa máscara ela fecha, ela é móvel, né, e durante o ritual ela abre e aí ela revela um rosto humano ali, né? Tá no Museu do Brooklyn, em Nova York. E aqui, ó, eu tenho uma foto, né, de 1907 aí a 1930, não se tem a data certa dessa foto, né, que é o povo Coahuilteoc, ó, com todos os animais. Minha voz já tá falhando. Eita! Então, gente, prestem bem atenção como que esses povos eles sempre registravam, né, os animais, os deuses, como que eles tinham uma linguagem muito específica de acordo com o ambiente deles, né? Então eu tenho aqui, ó, uma águia, ó, uma águia, sempre o pássaro, ó, aqui a águia tá aqui de novo, ó, né? Então eu sempre tenho esses povos construindo a arte deles, a identidade visual deles, muito com a natureza do ambiente onde eles viviam. São os animais, as pinturas rupestres dos animais que eram caçados, de como eles caçavam, com as ferramentas que eles caçavam. Né? Na aula passada a gente conversou bastante como que a arte ela traduz, né, a percepção humana do ambiente que ela está inserida. E aqui, ó, a arte esquimó, né, que é a tribo do Alasca, né, eles entalhavam máscaras com partes móveis para uso dos xamãs. Então, sempre os xamãs, né, estão ali envolvidos. Essa tribo do Alasca, gente, ela pega toda aquela parte ali nos Estados Unidos, vai lá no Canadá, aquele nortezão lá em cima, até um pedacinho da Rússia, né? Então, ó, eu tenho vários elementos. Então, é a máscara Yup'ik, né? Que ela, ó, antes de 1900, né? Inclusive, essa máscara aqui, ó, ela é famosíssima porque ela foi encontrada e, se não me engano, ela foi arrematada. Eu não sei se foi 2,5 milhões de dólares num leilão. Eu não sei, ela foi vendida caríssima porque ela é muito rara. E hoje ela tá num acervo e tal, tudo direitinho. Mas eles pegavam vários elementos diferentes e construíam máscaras, assim, interessantíssimas. Tem umas que são muito bizarras, né? E, assim, é muito engraçado ver como que cada povo interpreta a natureza de uma maneira, assim, muito peculiar. Né? Essas máscaras tem várias. Tem umas que é meio rosto, aí tem umas que tem uma boquinha para baixo, uma boca para cima.
são muito interessantes. Né? E aqui, ó, a gente já entra nos maias, né? Então a gente tem, eles estavam presentes ali no México e na Guatemala, né? São conhecidos porque eles criaram templos enormes em forma de pirâmides em degraus e, além disso, eles eram em pedra calcária com decoração em alto relevo, né? E hieroglifos. A maior cidade maia foi Tikal, com uma população de 70 mil habitantes e onde a maior pirâmide, né, possuía 74 metros de altura. E embora tivesse um calendário sofisticado e conhecimentos de astronomia, né, até hoje não se sabe, né, o que aconteceu, que os maias entraram em declínio, né, por volta de 900 anos depois de Cristo. Então a gente tem aqui um incensário, né, que eu achei muito legal, que ele data aí de 500 e 600, né, no século 5, 6 depois de Cristo. E ele, ó, ele é quando você olha assim, dá a impressão de que ele é uma escultura. E aí, ó, ele abre, né, isso aqui vira uma tampa, eles colocavam um incenso aqui e aí saía, né, o aroma, né, a fumacinha aromática. Muitíssimo interessante, lindo, todo cravejado, né, todo esculpido, cravejado, todo esculpido. Olha, tá lá no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Gente, se vocês puderem entrar no site do Museu Metropolitano de Arte, eles têm muita coisa, tá? Eles têm um acervo enorme de arte americana. Quando eu falo americana, de novo, tem América Central, do Norte e do Sul. Tem muita coisa, inclusive dos índios do Brasil lá. Ó, um pingente de jade. Então a gente vê assim que até joias, né, eles fizeram. E tem foto mais desse pingente, ele por trás aqui, ó, tem aqui do lado tem um buraquinho, assim, e aí você passa, né, eles passavam um cordão aqui do lado, e atrás dele tem um monte de escrita, comemorando o governo de um imperador, não sei, então é como se fosse uma joia para um festejo. Então, para você ver assim, o quão cuidadosos, né, eles eram com o que eles produziam. E aí eu tenho o Templo de Tikal, segundo, né, ou o Templo das Máscaras, ó, de 800 anos depois de Cristo, no norte da Guatemala, tá? Tô passando rápido, gente, porque é uma revisão. Depois a gente vai continuar com o curso de História da Arte lá no canal, né? Aqui no canal, com todas essas artes, tudo bem separadinho, tudo explicadinho. E aí, ó, nós vamos entrar nos astecas, né? Que a cidade do México era a capital e o maior centro urbano, né, desse império. E eles produziam imagens muito volumosas, né, dos deuses. E eles eram especialistas em trabalhos em ouro, né? Então aqui, ó, eu tenho a cabeça da divindade da água, né, feita em basalto. Eles trabalhavam muito com pedras vulcânicas, inclusive o jade, ele é uma pedra vulcânica, tá? E eles trabalhavam, né, com essas pedras que a gente chama de preciosas, semi-preciosas. E eles não tinham essa noção de pedra aqui, que é uma pedra preciosa e tal. Então, assim, para eles, igual o ouro, eles faziam muitas esculturas em ouro das divindades. Não tinha esse apreço metalista que já tinha, né, de cunho de moedas e tal, igual tinha na Europa. Então, a gente tem aqui, ó, o Tlaloc, né, estátua pré-colombiana na entrada do Museu Nacional de Antropologia, né, na cidade do México. Olha como a robustez disso daqui, como isso é robusto. Ó, então eram peças volumosas, né, geométricas, diferente um pouco já, né, dos maias, que a gente já tem mais rosto. Ó, nós temos mais rostos, mais curvinhas, né, já é uma coisa, tem
não dá para colocar tudo assim, a vontade de colocar todas as imagens que eu achava. Para exemplificar tudo, tem um tipo de argila que eles faziam que quando você olha parece que é metal, de tão polido e bonito que o negócio é. Então, assim, é muito bonito. E a gente tem os incas, né, que eu passei rapidinho aqui nos astecas, né, falei da robustez. E aqui nós temos os incas, né, que eles são muito conhecidos, né, eles já estavam lá no Peru, pelos templos em alvenaria. Então, eu já tenho aqui, ó, um povo usando técnicas de alvenaria e pelos trabalhos em metalurgia. Ó, e é uma civilização que estava no auge quando os espanhóis chegaram aqui na América Central, né? Então, eu tenho, ó, figura feminina em ouro, ó, que data de 1400 e 1533, também está lá no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Uma figura feminina, tá? Lá no site do museu mesmo, tem como vocês olharem essas figuras em várias perspectivas, então vocês conseguem ver todos os detalhes que elas possuem, né? Essa figura feminina. E aqui é um detalhe, né, de pedra seca, ó, como que elas eram encaixadas, ó, para dar sustentação a toda essa parede. Então, o encaixe, ele é muito importante, justamente por essa questão de sustentação, né? Porque eu tenho os pesos muito bem distribuídos. Então, olha o nível que esse povo estava, né? Então, a detalhe da construção de pedra seca das ruínas e o templo Inca, né? Eu não sei falar isso aqui, gente. Tá, ó, perto de Cusco, né? No Peru. E aí, ó, nós vamos entrar o seguinte. Os nativos das Américas também eram ótimos pintores de murais, né? Os maias, eles tinham murais enormes dentro dos templos, né, etc. O estilo tendia para o abstrato, então isso aqui pode tirar esse Mzinho aqui, para o abstrato, e muitos dos temas pintados eram visões dos xamãs, além de muitos retratarem rituais religiosos e mitologias. Então, os xamãs, eles faziam os rituais, tinham as visões e falavam, né, para esses artistas e artesãos, às vezes, né, igual eles que faziam as pinturas nas areias, no caso dos navarros, e aí retratavam muitos rituais religiosos. Tem muitas pinturas maias, né, as astecas, incas, que retratam justamente esses rituais, às vezes rituais canibais, né, que tinha de oferecer a carne humana, o sangue humano para as divindades, isso para eles era normal, né? E então, ó, muitas dessas pinturas, né, eram rituais religiosos e mitologias. Muitos pintores modernistas foram influenciados pelas artes primitivas, né? Entre eles estão o Diego Rivera, Jackson Pollock. A gente vai ver o Pablo Picasso sendo influenciado pelas máscaras africanas, então lá no cubismo. Então, essas artes primitivas, elas vão aparecer lá nos movimentos de contracultura no modernismo, né? Para quebrar com aquela arte acadêmica, né? Que tinha toda aquela coisa do classicismo, da perspectiva, de não sei o que, do renascimento. Então, eles vão pensar, ó, vão quebrar isso tudo, vão inovar, vão sair daí, então vão pegar as nossas origens, a arte primitiva, né? Vão vir pegar essas pinturas, né? A gente tem aqui o Diego Rivera como exemplo, que a gente vai ver um movimento chamado muralismo mexicano, né? E ele fazia essas grandes pinturas, né, no muro. Isso aqui está lá no Parque Alameda, na Cidade do México. E aqui, ó, a gente consegue ver vários momentos históricos. Tem aqui atrás, ó, vítimas da Inquisição. Ele foi namorado da Frida Kahlo. Tem umas pinturas dele que a Frida tá, que ele pinta a Frida. A gente tem revoluções. Então, aqui a Frida aqui, ó.
tá? Então, essa pintura, ele retrata nela vários momentos históricos, né? De 1946 a 47, que foi feito. E aqui a gente tem, né, o quadro do Pollock, né, do Jackson Pollock, que ele foi inspirado nas pinturas da areia do povo navarro, lá dos Estados Unidos. Né? O Pollock, ele é aquele artista que ele pinta no chão, jogando tinta no chão. Então, ele viu, né, na época, esses xamãs, esses povos, né, o povo navarro fazendo essas pinturas na areia, agachado no chão, pintando, e ele achou aquilo interessante, ele passou a ver como se ele se sentisse mais próximo da pintura, como se ele tivesse uma conexão maior com a forma dele se expressar, para aquela coisa tão, digamos assim, fria, né? Ao fazer uma pintura tão realista, que era ainda pregada lá no academicismo, né? Com o Renascimento e todo aquele movimento muito certinho, muito realista, muito fiel, né? Aqui a gente já tem muito mais emoção, a gente tem um vermelho muito forte, um olho aqui, né? Então, ó, a gente vai ver isso com mais calma lá na frente. Mas diz ele que quando ele coloca a tela no chão e ele pinta em cima, ele consegue se expressar melhor, sentir aquilo ali, é como se tivesse mais sentimento, um punch maior, né? Então, ó, isso vem a influência do que? Das artes primitivas, que esses artistas do modernismo passaram a estudar para utilizar o quê? Como uma forma de quebrar, né, toda aquela história academicista que estava vindo até então, certo? Então, gente, essa foi a revisão de história primitiva das Américas e pré-história. Até terça, no mais tardar quarta, eu quero ver se eu lanço, né, Brasil e África, tá? Se eu fosse colocar tudo aqui, ia ficar muito grande, muito cansativo. Então, eu resolvi dividir, né, para ficar mais tranquilo de entender. E aí, depois, a gente vai ver a greco-romana, né, e aí vai todos os movimentos de contracultura, etc, etc, até o Enem. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente responde com muito respeito. Vamos respeitar o coleguinha, professor, né? Que a gente está aqui para aprender, né? A gente não é perfeito, todo mundo erra. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, né? Lembrando de deixar aquele like para apoiar o nosso trabalho. Um grande beijo para vocês e fui!